Filosófico-conceituais, unidade 2. A educação ambiental, enquanto prática que visa a transformação da óptica nacional a respeito das questões ambientais, vem merecendo destaque em inúmeras discussões nos mais variados setores da sociedade. A partir dessas discussões ocorridas tanto em âmbito local quanto global, foram construídos os princípios norteadores dos quais nos ocuparemos de agora em diante. Definir educação ambiental não é uma tarefa particularmente fácil. Vários autores o têm feito de diferentes modos, o que revela a complexidade desse tema. Talvez uma das definições mais abrangentes seja a sugerida pelo Environmental Education Council of Ohio, ECO, Conselho de Educação Ambiental do Estado de Ohio, dos Estados Unidos. Ela diz o seguinte: educação ambiental é um processo que envolve aprendizado constante a respeito do mundo natural e das questões ambientais, utilizando-se para isso de várias abordagens baseadas no conhecimento multidisciplinar que possibilitem a tomada de decisões individuais e sociais, resultando com isso em atitudes e estratégias de ação que permitam fazer a diferença no mundo. ECO 2000, página 4. O delineamento de boa parte dos princípios norteadores da educação ambiental se deu durante a Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental realizada em 1977 em Tbilisi, capital da Geórgia. A seguir, discutiremos um pouco mais sobre a importância dessa conferência. A herança de Tbilisi. Durante a Conferência de Tbilisi foram delineados os principais eixos norteadores da educação ambiental. O próprio conceito de meio ambiente sofreu reformulações, passando a ser definido como o conjunto de sistemas naturais e sociais em que vive o homem e os demais organismos e de onde obtém sua subsistência. Este conceito abarca os recursos, os produtos naturais e artificiais com os quais se satisfazem as necessidades humanas. O meio natural se compõe de 4 sistemas estreitamente vinculados, a saber, atmosfera, hidrosfera, litosfera e biosfera. Sem nenhuma intervenção humana, este conjunto de elementos está em constante mutação, ainda que a natureza e o ritmo desta mutação sejam bastante influenciados pela ação do homem. O meio social compreende os grupos humanos, as infraestruturas materiais construídas pelo homem, as relações de produção e os sistemas institucionais por ele elaboradas. O meio social expressa o modo como as sociedades humanas estão organizadas e funcionam para satisfazer as necessidades de alimentação, moradia, saúde, educação e trabalho. De acordo com o conceito acima, as caracterizações das diversas questões ambientais devem levar em consideração não só os aspectos naturais, mas também os sociais. Essas duas faces do meio ambiente são complementares e indissociáveis. Elas não têm como sair uma da outra, o meio natural e o meio social. O meio social ele depende de recursos do meio natural, em maior ou menor grau, e interfere no ritmo de modificações ocorridas nele. Portanto, a implementação de educação ambiental compromissada com a qualidade ambiental e, portanto, com a qualidade de vida das populações atuais e futuras, não se pode restringir à mera descrição das modificações promovidas pelas atividades humanas no meio natural. É necessário também reconhecer o modo como fenômenos sociais recentes e históricos contribuíram para o agravamento da problemática ambiental. O discurso da problemática ambiental requer análise conjunta integrada do meio social e do meio natural. Consta no relatório final da Conferência Internacional de Tbilisi, Unesco, em 1978, que a educação deve promover a compreensão do papel dos diversos fatores biológicos, físicos e socioeconômicos nas interações totais que caracterizam o ambiente. Essa compreensão não deve ficar restrita ao campo de atuação de especialistas, deve se difundir por toda a sociedade, seja no âmbito da educação formal ou da não formal. Cabe à educação ambiental servir de guia, de forma que oriente a transformação do sistema educacional
rumo às práticas que promovam, de modo relevante e realista, o diálogo entre os meios sociais e os meios naturais, visando com isso tomar as pessoas mais intimamente envolvidas com as questões ambientais. A Conferência de Tbilisi definiu objetivos, definiu princípios, definiu estratégias para o desenvolvimento da educação ambiental. Descrevemos a seguir de forma resumida algumas das metas propostas nesse encontro. Efetuar uma integração entre as diversas disciplinas do ensino formal, de modo a favorecer a obtenção de novos conhecimentos, bem como o desenvolvimento de valores, de comportamentos úteis para a prevenção e busca de soluções de problemas ambientais, promover o estabelecimento de uma visão ampla da complexidade das interações ocorridas entre o meio natural e o meio social humano, estabelecer meios que propiciem a conscientização a respeito da íntima relação entre o modo de vida das pessoas e da qualidade ambiental, tornar possível a ação crítica das pessoas sobre os padrões causais geradores de problemas ambientais e não apenas na remissão de seus efeitos imediatos e mais notórios, capacitar em especial os tomadores de decisões, tanto com conhecimentos científicos e tecnológicos quanto com o desenvolvimento de valores e atitudes necessários para a prevenção e resolução de problemas ambientais, estimular o investimento de recursos públicos e particulares para implementar diferentes modalidades de educação informal, especialmente aquelas dependentes dos meios de comunicação em massa. Modismo ambiental versus consciência ecológica. As discussões efetuadas nas conferências internacionais sobre o meio ambiente e a ampla divulgação dessa temática na mídia fez com que as pessoas passassem a conversar mais sobre o assunto. Hoje, o discurso ambiental permeia os diversos setores da sociedade e, inclusive, é uma das principais causas defensivas por políticos, especialmente em épocas de eleição. Obviamente, como a causa ambiental se tornou um assunto popular, há quem tire proveito financeiro dessa situação, sabia? Não é raro observarmos ao nosso redor motivos ecológicos estampados em camisetas, broches, adesivos, automóveis, capas de cadernos, canetas, pastas, mochilas, sapatos, painéis, dentre outros. Esse marketing ambiental intensivo certamente movimenta grandes somas de dinheiro anualmente. No entanto, cabem aqui umas perguntas. Quanto ao discurso ambiental é de fato convertido em ações pró-ambientais concretas pela população? Quanto do dinheiro arrecadado com o marketing ambiental é de fato aplicado em melhorias na qualidade ambiental por parte das empresas que comercializam produtos ecologicamente corretos? A resposta a essas perguntas ainda é muito pouco. Para muitas pessoas, adotar um discurso ecologicamente correto ou adquirir produtos com estampas ecológicas significa apenas estar na moda. Esse modismo ecológico, apesar de ter um mérito de manter o foco na questão ambiental, não representa um compromisso com a proteção ao meio ambiente, pois não resulta de uma conscientização efetiva. Esse processo de conscientização requer um esforço conjunto e integrado de diversos profissionais, sejam eles ligados direto ou indiretamente à área educacional. Entre eles podemos citar pedagogos, professores de todas as áreas e níveis de ensino, psicólogos, jornalistas, profissionais de marketing, engenheiros, arquitetos. O esforço é justamente um dos principais empecilhos que travam a fluência das nações no campo da educação ambiental. Carvalho, 2011, página 153, expõe muito bem essa problemática. O uso cada vez mais recorrente e generalizado de denominação educação ambiental pode contribuir para uma apreensão ingênua da ideia contida nela, como se fosse uma reunião de palavras com o poder de abrir as portas para um amplo e extensivo campo de consenso. Com frequência se dissemina a ideia simplista de que, cada vez que essas palavras quase mágicas são mencionadas ou inseridas em um projeto ou programa de ação, imediatamente está garantido um campo de alianças
e de compreensões comuns a unir todos os educadores de boa vontade, desejosos de ensinar pessoas a ser mais gentis e cuidadosas com a natureza. A expressão educação ambiental passou a ser usada para algo que se aproximaria de tudo o que pudesse ser acolhido sob a guarda-chuvas das boas práticas ambientais ou ainda dos bons comportamentos ambientais, mas mesmo assim restaria saber que critérios definiriam tais boas práticas do ponto de vista de quem são boas? Será que estamos interessados em formar comportamentos corretos ou atitudes ecológicas diante do mundo? Com base em que concepção de meio ambiente certas práticas sociais estariam sendo classificadas como ambientalmente adequadas ou inadequadas? Como você pode depreender do que foi dito por Carvalho, existe uma complexidade inerente ao processo de conscientização ambiental muitas vezes subestimada ou simplesmente ignorada. A questão ambiental não vai ser solucionada apenas por se falar recorrentemente sobre ela ou pela aquisição de produtos com estampas ecológicas. Esse erro pode ser classificado como consciência ingênua, nas palavras de Paulo Freire, ou seja, há uma tendência ao simplismo e à superficialidade na interpretação do problema, deixando de lado a busca efetiva de compreensão de suas causas. Para debelar a crise ambiental que vivenciamos em nossos dias, é necessário, antes de tudo, um conhecimento aprofundado, não só dos aspectos técnicos científicos que os caracterizam, mas também de suas causas socioeconômicas. Uma educação ambiental que não inclua essas abordagens em seu planejamento corre um sério risco de se esvair em discurso. Obviamente, além do conhecimento também importante da mudança efetiva de postura, trata-se, portanto, do conhecimento de estabelecimento de mudanças comportamentais, motivo pelo qual foi criada uma área da psicologia voltada para o estudo desses comportamentos. A psicologia ambiental e os comportamentos pró-ambientais. A psicologia ambiental é o ramo da psicologia que vem ganhando muitos adeptos. O alvo dos estudos e elaborações dos psicólogos ambientais é a interação homem-ambiente em escala macro e microambiental. Segundo Cormondoi-Ambrol, 2002, o macroambiente é um tipo generalizado de ambiente, onde uma espécie é encontrada, e microambiente é uma porção mais circunscrita do habitat. Esses psicólogos partem de premissa de que os comportamentos das pessoas são altamente influenciáveis por atributos ambientais. Trata-se de um ambiente doméstico, um ambiente de trabalho, um ambiente urbano. Ao mesmo tempo, esses ambientes são influenciados pela dinâmica socioeconômica cultural. Embora a psicologia ambiental não se atenha exclusivamente às práticas humanas que resultam em degradação de recursos ambientais, o tema é objeto do seu interesse, uma vez que a conscientização dos indivíduos sobre a deteriorização ambiental do planeta é fundamental para garantir a preservação de recursos naturais e para a melhoria da qualidade de vida em geral. Daí existem as linhas de pesquisa no contexto da psicologia ambiental, que visam incrementar a adoção de comportamentos pró-ambientais, ou seja, comportamentos que tenham como meta a redução de impactos ambientais e curto a longo prazo, por exemplo, evitar o desperdício de água, efetuar a coleta seletiva de lixo, entre outros. Muitas vezes, situações como essas, o indivíduo age de maneira individualista, não pensa na comunidade onde está inserido e muito menos nas gerações futuras. Em outras palavras, incentivando a adoção de comportamentos pró-ambientais duradouros por parte dos cidadãos. A psicologia ambiental dá sua contribuição para o desenvolvimento sustentável. A ecossidadania e movimentos sociais. Muitos autores afirmam que o grande objetivo da educação ambiental é o desenvolvimento da cidadania ecológica ou ecossidadania. No atual momento globalizante, porque passa o processo civilizatório, atingir esses status de cidadania é condição fundamental para a formação do plena cidadania planetária, lembrando que nos dias de hoje as pessoas são consideradas não só cidadãs locais, mas também cidadãs do mundo. Mas, afinal de contas, o que é cidadania, hein? Cidadania é um conceito complexo, gente, cujo significado sofre reformulações de acordo com o contexto histórico, de forma que não há apenas uma resposta para essa pergunta. Nas palavras de Castro e Baeta, 2011, página 107, no que
concerne ao interior das relações sociais, a cidadania refere-se à ordem simbólica, representando assim a realidade, os valores e as significações. Trata-se de uma mediação entre o indivíduo e o Estado. De uma maneira simplificada, pode-se dizer que há três dimensões principais que caracterizam a cidadania: a civil, a política e a socioeconômica. O estabelecimento de cada uma dessas dimensões se deu em momentos históricos diferentes e foi marcado sempre por um conflito de inerentes interesses entre os grupos dominantes e os demais setores da sociedade. Esse processo histórico se iniciou por volta do século XVIII, com a intuição da cidadania civil. Até esse momento, imperavam os limites impostos pelo terror, instaurado pela Inquisição e a consagração da liberdade de expressão, de pensamento e de credo religioso, grandes marcas da cidadania civil, foi uma grande conquista da humanidade. No século XIX, mais um passo foi dado ao se constituir a cidadania política, que garantiu aos cidadãos o direito de voto e de participação no exercício do poder político. No Brasil, foram muitas restrições à plena instituição deste direito cidadão, que só foi estendido às mulheres e aos analfabetos em um período relativamente recente de nossa história. O direito à educação, à saúde, ao salário digno e à terra, que caracterizam a cidadania social e econômica, consagraram-se apenas no século XX e ainda são motivos de muitas lutas cotidianas travadas por diversas entidades representantes de classes. Mas há uma dimensão da cidadania que ainda por ser contemplada, a cidadania ecológica. Sobre essa cidadania, NINC 2005 nos diz: temos esperança de que o século XXI incorpore a cidadania ecológica como direito real, ambiente saudável, a saúde ocupacional e a qualidade de vida. Uma nova era na qual a natureza será tratada como aliada e não como inimiga. Se aproxima e o meio ambiente será considerado patrimônio genético e social, base da vida da população. Quando as sociedades incorporarem de fato a cidadania ecológica, os direitos dos índios, dos seringueiros, o direito ao ar puro, o direito ao sol, ao verde, serão tão cristalinos quanto ao são hoje os direitos da informação e ao voto universal. Os que negam a instalação das estações de tratamento de efluentes industriais ou elaboração e submeter às audiências públicas relatórios de impacto ambiental de suas atividades, os que descumprem a legislação ambiental e agridem os ambientalistas, estes desempenham o mesmo papel daqueles que resistiram à libertação dos escravos. A extensão do direito de voto às mulheres e a adoção da jornada de trabalho de 8 horas são monumentos do obscurantismo e do atraso da história da Constituição da Cidadania. O estabelecimento e a manutenção da cidadania são processos dinâmicos, pautados em ações coletivas, denominadas de movimentos sociais. Tais ações se constituem importante instrumento para a elaboração de alternativas que visam superar as carências e necessidades do grupo social. Basicamente, os movimentos sociais podem ser atribuídos às 3 categorias, a saber, Loureiro 2011, página 83, denúncia, protesto e conflito, cooperação, parceria e solidariedade, construção de utopias sociais. O grande desafio dos movimentos sociais nos tempos modernos é a manutenção da cidadania em uma era planetária marcada por esperanças progressistas renovadas após a Segunda Guerra Mundial. Nesta era, desenvolvimento era a palavra-chave que está associada à ideia de um futuro livre das piores mazelas que assolam a humanidade. Eis que se instaura o grande paradigma do progresso. O desenvolvimento deve assegurar o progresso, que por sua vez deve assegurar o desenvolvimento. Com a ideologia do progresso, a economia se mundializou até se transformar num todo independente. Há que se ressaltar que essa mundialização foi e continua sendo cada vez mais fortemente impulsionada pelos mais diversos tecnologias de informação e comunicação. As tecnologias de informação e comunicação, que é o TIC, consistem em um conjunto de modernas ferramentas que facilitam a captação, transmissão e
distribuição de informações. A globalização deve muito ao advento desses instrumentos. Nesse contexto, a ciência, as tecnologias, a industrialização e o interesse econômico se constituíram no conjunto que alimenta o ciclo de desenvolvimento que engloba trabalho, renda, consumo e produção. No entanto, esse surto desenvolvimentista aumenta a desigualdade entre países desenvolvidos e emergentes em escala global. Os 20% da população mundial que vivem nos países desenvolvidos consome 80% do que é produzido mundialmente. Essa situação torna-se insustentável e é a causa de um grande mal-estar global. Morin, 2003, página 82, afirma que o foco no desenvolvimento tem dois grandes aspectos negativos. Por um lado, é um mito global, no qual as sociedades que chegam a se industrializar alcançam o bem-estar, reduzem suas desigualdades extremas e facilitam aos indivíduos o máximo de felicidade que uma sociedade pode despertar. Por outro lado, há uma concepção reducionista, segundo a qual o crescimento econômico é um motor necessário e suficiente de todos os desenvolvimentos sociais, psíquicos e morais. Essa concepção tecnoeconômica ignora os problemas humanos de identidade, de comunidade, de solidariedade, de cultura. Esses mesmos autores ressaltam que o avesso do desenvolvimento reside de fato de que a corrida pelo crescimento se processa à custa de degradação da qualidade de vida, pois obedece apenas à lógica da competitividade, página 85. É nesse contexto que se faz necessário o estabelecimento de uma ideia do mundo como pátria comum. Um dos fenômenos que revelam os ingredientes autodestrutivos da globalização é a crise ambiental e suas articulações com a pobreza e a violência organizada. E é nesse cenário que a educação ambiental é requerida como um grande movimento social a ser implementado, partindo da escala local, visando atingir dimensões planetárias, entre outros fenômenos sociais. A educação ambiental merece uma posição de destaque como importante meio para se atingir a ecocidadania. Loureiro, 2011, página 80, ressalta essa dualidade local e global que é marca registrada da cidadania planetária. A cidadania planetária, ela é um conceito utilizado para expressar a imersão da ética ecológica e seus desdobramentos no cotidiano em um contexto que possibilita a tomada de consciência individual e coletiva das responsabilidades, tanto locais e comunitárias quanto globais, tendo como eixo central o respeito à vida e a defesa do direito a esta em um mundo sem fronteiras geopolíticas. Nesse conceito, amplia-se o destaque ao sentimento de pertencimento à humanidade a um planeta único. Aspectos pedagógicos da educação. Para Machado, do ano 2000, os ingredientes fundamentais da educação são os projetos e valores. Não poderiam ser diferentes com relação à educação ambiental, que pressupõe a existência e a partilha de projetos coletivos que pretendem conduzir as finalidades prefiguradas. A ausência de projetos em educação ambiental ou em qualquer outra modalidade de educação é um problema crítico, responsável pelo surgimento de conflitos diversos, mesmo nas sociedades mais organizadas. Isso revela uma grande necessidade de se investir na elaboração de ideias integradoras entre a formação pessoal e a social no que tange à área de educação ambiental. Sendo assim, a educação ambiental também deve visar ao desenvolvimento das personalidades individuais e ao pleno exercício da cidadania. A questão de pluralidade. Você já deve ter percebido que dentro de um mesmo grupo de pessoas existem diferenças marcantes quanto a conhecimentos, valores e atitudes, entre outras coisas também. Essa diversidade ela é natural e merece ser respeitada. Esse mesmo tipo de diversidade também é observado quando se comparam as identidades de grupos sociais distintos,
Se pensarmos em termos de uma grande população, fica difícil de mencionar a magnitude da diversidade interindividual e intergrupal. No processo educacional e dos grandes desafios a ser vencidos pelos educadores é a escolha da forma em que determinado conteúdo deve ser abordado em certo contexto específico. A multiplicidade de interesses que caracteriza uma população é um fator que também dificulta o exercício da educação ambiental. Os diversos atores sociais, os indivíduos, os grupos, os segmentos, apresentam características próprias quanto à obtenção e à reutilização dos recursos ambientais. Nesse contexto, o educador ambiental deve assumir o papel de mediador que facilita o diálogo entre os atores sociais, de modo a eliminar eventuais barreiras impostas pelos conflitos de interesses. Portanto, para lidar com a pluralidade socioeconômica, o trabalho do educador ambiental deve se embasar não só no conhecimento das várias dimensões que caracterizam os problemas ambientais em si, mas também na forma com que os atores sociais envolvidos interagem com aquele ambiente. Essa abordagem contextualizada, marcada pela releitura da realidade, é uma das principais orientações propostas pela Conferência Intergovernamental da Tbilisi. O Brasil, particularmente, é marcado por uma grande diversidade cultural, social e também econômica. O reconhecimento da existência desses variados contextos nacionais e, portanto, da existência de diferentes modos de relacionamento humano-humano e humano-natureza é um passo fundamental para a implementação de programas de educação ambiental que efetivamente resultem em melhorias na qualidade de vida para a população. A existência dessa pluralidade de contextos socioambientais leva a um dos grandes objetivos a ser atingido pela educação ambiental, o da formação de um novo senso comum que governe as condutas cotidianas, promovendo a sustentabilidade ambiental e a melhora da qualidade de vida do conjunto da sociedade. Propostas pedagógicas e educação ambiental. No contexto da educação ambiental, as propostas pedagógicas devem ser elaboradas visando ao desenvolvimento de práticas sociais comprometidas com o meio ambiente. Essa visão transformadora se justifica por suas potencialidades de sensibilização e motivação das pessoas, pois as leva as pessoas a sentirem corresponsáveis pelo processo contínuo de melhora da qualidade de ambiente local e global. Apesar da necessidade desse grande repertório pedagógico em educação ambiental, o dinamismo da transformação socioambiental que o processo educacional deve acompanhar é favorecido por propostas pedagógicas que procuram centralizar sua atenção nos seguintes aspectos. Jacob, 2004. Desenvolvimento de competências, conscientização, capacidade de avaliação, mudança de comportamento, participação efetiva dos educandos. Segue alguns comentários sobre esses aspectos. Conscientização. A conscientização, qualquer programa educativo que se propõe a discutir profundamente as questões ambientais, deve reunir esforços para promover a conscientização a respeito da crise ambiental e de suas manifestações locais e globais. A inclusão de uma abordagem histórica sobre as diversidades, concepções, respeito da natureza e sobre as enroladas relações existentes entre desenvolvimento econômico e a crise ambiental contribui para o estabelecimento de uma visão mais abrangente sobre o tema. É importante que o interlocutor perceba que a crise ambiental é, antes de tudo, reflexo de uma crise civilizatória, em que todas são coautores do seu agravamento, em que a busca e a implementação de soluções e alternativas é um processo inexequível. Mudanças de comportamento. Não há como promover melhorias ambientais e na qualidade de vida das populações que se passe por efetivas alterações comportamentais, o resgate de valores como a confiança, o respeito mútuo, responsabilidade, compromisso, solidariedade. A iniciativa é o primeiro passo a ser dado nessa direção, com incentivo à doação de comportamentos centrado na redução de impactos ambientais, participação dos educandos. Tanto no mais efetivo será
O aprendizado no contexto da educação ambiental, quanto mais participação houver dos educandos durante o processo educacional, um bom começo seria a elaboração de projetos que levem os educandos a se envolverem em discursos que partem de suas experiências pessoais e práticas que promovam melhorias no próprio ambiente em que vivem. No entanto, qualquer que seja a metodologia adotada, é importante tomar cuidado para evitar a formação de uma ideia muito simplificada do processo de educação ambiental. O educando deve perceber que a realidade local é apenas parte componente de uma realidade mais ampla, complexa, de múltiplas faces. Capacidade de avaliação aumenta naturalmente como consequência de um trabalho educacional que preza o desenvolvimento constante do senso crítico do educando. Pessoas bem informadas, conscientes, têm mais chances de reconhecer os aspectos sociais, culturais, éticos, políticos, econômicos, ecológicos, científicos e tecnológicos que estão por trás das questões ambientais, interligados de modo indissociável. Desenvolvimento de competências. O cidadão ambientalmente compete é aquele que sabe assumir sua fração de responsabilidade diante da problemática ambiental, assim como é capaz de sugerir propósitos e tomar atitudes condizentes com cada situação avaliada. Esse é o ponto para o qual devem confluir todos os demais aspectos das propostas pedagógicas de educação ambiental: conscientização, capacidade de avaliação, mudança de comportamento, desenvolvimento de competência, participação dos educandos, propostas pedagógicas e educação ambiental. Interdisciplinaridade e transversalidade. Página 14. Uma educação ambiental voltada para a efetiva melhoria de qualidade de vida local e global e também comprometida com a ética e a manutenção da vida do nosso planeta, requer abordagens pedagógicas que contrariam um modelo tradicional de ensino, centrado em um currículo composto por múltiplas disciplinas que apresentam limites conceituais não sobrepostos e que, portanto, não dialogam entre si. A palavra de ordem nesse contexto é interdisciplinaridade. Elas têm que se dialogar entre si, todas as disciplinas. As discussões sobre interdisciplinaridade já fazem parte do cenário educacional há algum tempo. Elas buscam soluções para a tendência de fragmentação dos objetos do conhecimento nas diversas áreas que conduzam a um discurso fechado, deletério para os propósitos de comunicação e ação. Em um mundo globalizado como o nosso, regido por uma avalanche de informações, parece cada vez mais difícil e pouco eficiente o enquadramento de fenômenos que ocorrem fora da escola e no âmbito de uma única disciplina. Portanto, a interdisciplinaridade surge como uma bandeira aglutinadora que age a favor do desenvolvimento de uma visão unificadora pautada na interação e complementaridade das ações. A interdisciplinaridade consiste em criar um objeto novo que não pertença a ninguém. Machado 2000. A interdisciplinaridade resgata a complexidade inerente à questão ambiental, ou seja, se faz a distribuição do conhecimento humano em compartimentos estanques. Isso promove um reducionismo indesejável que deixa de ressaltar importantes interrelações características dos fenômenos naturais dos quais fazem parte as pessoas. Por força de um condicionamento histórico, a substituição do multidisciplinar pelo interdisciplinar não se dá sem uma boa dose de esforço individual e conjunto por parte do corpo docente e dos agentes os gestores educacionais. Carvalho traduz bem essa dificuldade. Assim, a interdisciplinaridade jamais será uma posição fácil, cômoda ou estável, pois exige nova maneira de conceber o campo da produção de conhecimento buscada no contexto de uma mentalidade disciplinar. Trata-se de um combate ao mesmo tempo externo e interno, no qual a reorganização das áreas e das formas de relacionar os conhecimentos correspondentes, reestruturação de nossa própria maneira de conhecer e nos posicionar perante o conhecimento, desfazendo-nos dos conhecimentos históricos que nos constituem. 2011, página 122. É importante ressaltar que, do ponto de vista das definições multidisciplinariedade,
e interdisciplinaridade são conceitos distintos, diferentes. Na multidisciplinaridade, as várias disciplinas colaboradoras mantêm seus limites, impactos. Na interdisciplinaridade, esses limites são transpostos pela construção de conceitos e métodos comuns. Há ainda um terceiro conceito envolvido nesse contexto, que é a transdisciplinaridade, que se caracteriza pela total ausência de limites disciplinares. De acordo com o exposto acima, o conceito de interdisciplinaridade é aquele que melhor se aplica na compreensão das complexidades. Segundo Morin, essas complexidades são melhor aprendidas quando despedaçadas e seus objetos são reanalisados isoladamente, tomando-se o cuidado de articular os saberes fragmentados, reconhecendo assim as relações todo-parte. De qualquer modo, multidisciplinariedade, interdisciplinaridade, transdisciplinaridade são abordagens integradas que constituem importantes alternativas ao aprendizado tradicional sem conexões. A representação na forma de esquemas auxilia na compreensão das ideias tratadas em contextos multidisciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares, multi, inter e trans, multi, inter e transdisciplinares. A seguir, apresentaremos deles adaptados de esquemas feitos ECO 2000. Ideia temática, exemplos, sistemas, matemática, vida, ecossistemas, sistemas orgânicos, estudos sociais, física, circuitos elétricos, máquinas complexas, arte e linguagem, terra e espaço, sistema solar, ciclo de água. Questão integrada à qualidade da água, terra e espaço, física, ciência da vida, tecnologia, ciências sociais, sistema plano de tratamento de água, ecossistema aquático, modelos de impacto da indústria no ecossistema, escala e complexidade, partes por milhão, relação entre pH e organismo, padrões de mudança, impacto da poluição, constância inerentes da tolerância dos organismos. No Brasil, os parâmetros curriculares nacionais, que são os PCNs, estabeleceram a inclusão das questões ambientais como tema transversal. As PCNs definem temas transversais como questões importantes, urgentes e presentes sobre várias formas da vida cotidiana, cujos objetivos e conteúdos devem ser incorporados nas áreas já existentes no trabalho educativo da escola. Brasil, 1998, página 17. Além do meio ambiente, também fazem parte de temas transversais ética, saúde, orientação sexual, pluralidade cultural e trabalho e consumo. Por se tratar de uma dessas questões importantes da vida cotidiana do aluno, os PCNs reafirmam a necessidade de uma abordagem interdisciplinar nas questões ligadas ao meio ambiente e aos demais temas transversais. Portanto, a questão ambiental deve ser inserida nas várias áreas do conhecimento, discutida em diversos contextos, permeando assim toda a prática educacional. Área das ciências naturais, questões ambientais, áreas das ciências educacionais, área de geografia, área de língua estrangeira, área de história, área de educação física, área de arte, área de língua portuguesa, área de matemática. Página 17. De uma maneira ou de outra maneira, a temática ambiental sempre foi contemplada nos contextos específicos de cada disciplina. Sobre esse caráter interdisciplinar intrínseco, encontramos a seguinte observação dos PCNs. Ainda que a programação desenvolvida não se refira diretamente à questão ambiental e que cada escola não tenha nenhum trabalho nesse sentido, a literatura, a geografia, a história e as ciências naturais sempre veiculam algumas concepções de ambiente, valorizam ou desvalorizam determinadas ideias e ações, explicitam ou não determinadas questões, tratam de determinados conteúdos e, nesse sentido, efetivam uma certa educação ambiental. A questão ambiental não é compreensível apenas a partir das contribuições da geografia. Necessita de conhecimentos históricos, das ciências naturais, da sociologia, da demografia, da economia, entre outros. Brasil, 1998, página 27. Por mais que as diversas disciplinas tratem
Individualmente, dos aspectos ambientais, sua natureza fragmentada própria de educação tradicional impede uma abordagem eficiente de problemática ambiental. Nesse sentido, os PCNs nos dizem, para que os alunos construam a visão de globalidade das questões ambientais, é necessário que cada profissão de ensino, mesmo especialista em determinada área do conhecimento, seja um dos agentes interdisciplinaridade que o tema exige. A riqueza do trabalho será maior se os professores de todas as disciplinas discutirem e, apesar de todo tipo de dificuldades, encontrarem elos para desenvolver um trabalho conjunto. Essa interdisciplinaridade pode ser buscada por meio de uma estruturação institucional da escola ou da organização curricular, mas requer necessariamente a procura de superação da visão fragmentada do conhecimento pelos professores especialistas. Habilidades e competências de educação ambiental. Um dos grandes objetivos perseguidos pela educação ambiental, enquanto formação crítica do cidadão, é o desenvolvimento de uma atitude ecológica. Carvalho, 2011, afirma que essa atitude poderia ser definida em seu sentido mais amplo como a adoção de um sistema de crenças, de valores e sensibilidades éticas e estéticas, orientadas segundo as ideias de vida de um sujeito ecológico. Página 177. A autora ainda ressalta que atitude é diferente de comportamento, hein? Segundo a autora, atitude são predisposições para que o indivíduo se comporte de tal ou qual maneira. Já um comportamento nem sempre reflete as atitudes do sujeito. Uma pessoa pode cultivar uma atitude ecológica, mas por outros motivos manter hábitos e comportamentos incompatíveis com a tal atitude. Assim, um grande desafio a ser superado pela educação ambiental é pela educação como um todo. Estabelecimento de compatibilidade entre as atitudes que pretende formar e os comportamentos efetivamente manifestados pelas pessoas. Muitas atividades de educação ambiental ensinam o que fazer e como fazer no contexto do ecologicamente correto, por meio de uma série de procedimentos. No entanto, isso por si só não garante o desenvolvimento de um sistema de valores a respeito de como se relacionar com o ambiente. Sistema esse que guiará a longo prazo sua conduta como cidadão ambientalmente responsável. Apesar disso, a educação ambiental não deve se descuidar da transmissão correta de conteúdos e de orientações comportamentais que prepare a pessoa para a correta conversão das atitudes em atos ambientalmente responsáveis. Carvalho, 2011, resume essa desejável consciência pedagógica da educação ambiental com a seguinte frase: a consciência dos riscos e a informação objetiva são importantes, mas desde que sejam acionadas em um contexto de relações de aprendizagem no qual se favoreça, sobretudo, a capacidade de ação dos sujeitos no mundo e sua vinculação afetiva com os valores éticos e estéticos dessa visão de mundo. Página 87. Esse mesmo pensamento é encontrado nas diretrizes elaboradas em 2000 pelo ECO, na página 9. Essas orientações tratam de que deve ser aprendido em educação ambiental, como esse saber deve ser organizado e como tudo isso se relaciona à pessoa e à informação. Segundo diversas diretrizes, os conteúdos a serem trabalhados incluem conhecimento. Conhecimento está correspondente à ênfase no aprendizado de conceitos sobre questões ambientais. Competências inclui uma infinidade de processos e atitudes individuais e também de grupos, por meio de análise e esclarecimento, mais do que aceitação passiva de um determinado conjunto de atitudes e valores. Comportamento refere-se ao conjunto individual ou coletivo de ações que contribuam para a qualidade de vida e desenvolvimento sustentável da comunidade local e global, que permite ao sujeito associar suas ações cotidianas e consequências futuras. Página 19. A educação ambiental na educação formal e não formal. Os educadores, de maneira geral, e especialmente os educadores ambientais, frequentemente estabelecem uma diferenciação entre educação formal e não formal. A educação formal seria originada de um sistema socialmente sancionado, no qual os participantes têm de desenvolver múltiplas formas de aprendizado e de competências. Por outro lado, a educação não formal é caracterizada pelo aprendizado voluntário, não havendo, nesse caso, a obrigatoriedade típica do ensino formal.
A educação formal transcorre em ambientes educacionais específicos, tais como as salas de aulas, de escolas, universidades, embora também possa se dar em uma viagem de campo ou em uma sala de reuniões de um hotel. Por outro lado, a educação não formal dispensa ambientes específicos. Pode ter lugares em parques zoológicos, museus, que sem dúvida também pode servir para o desenvolvimento de atividades de educação formal. O quadro abaixo apresenta alguns exemplos de locais de atividade de educação formal e não formal. Educação formal, sala de aula de instituições públicas e privadas, cursos, seminários, workshops que emitem certificados e licenciamentos, visitas a ambientes naturais como parte do currículo escolar, visitas programadas pela escola a parques, museus e zoológicos, educação não formal, visitas recreativas a parques, museus e zoológicos, cursos, seminários que não emitem certificados ou licenciamentos, acampamentos e programas turísticos, aspectos práticos de educação ambiental. Apesar da opinião contrária de muitos educadores com relação ao estabelecimento de práticas específicas de educação ambiental, em virtude da multiplicidade de contextos existentes, é inegável a importância do conhecimento de experiências bem-sucedidas em variados contextos, de modo a criar um grupo de parâmetros que possam servir de referência para futuras criações e adaptações. Nesse sentido, propomos discutir nesta unidade 2 aspectos práticos da educação ambiental. No Brasil, poucos autores dispõem a abordar exclusivamente a prática em educação ambiental, cabendo aqui uma honrosa menção à obra intitulada Dinâmicas e Instrumentação para a Educação Ambiental de Genebaldo Freire Dias. Mas, sem dúvida, um dos melhores materiais elaborados sobre o assunto é o que foi preparado pela ECO. A obra, estipulada Best Practices Environmental Education, Guidelines for Success, as melhores práticas em educação ambiental, diretrizes para o sucesso, apresenta de forma clara e organizada os aspectos mais fundamentais da prática em educação ambiental. E é essa a razão pela qual baseamos boa parte do conteúdo apresentado nessa unidade nas orientações contidas nessa obra, Conhecendo para Planejar. Página 20. Como já discutimos anteriormente, é necessário que o educador compreenda os vários contextos aos quais se aplica a educação ambiental e a diversidade dos educandos. Resultante dessa variação contextual, o planejamento das atividades e as formas de abordagem devem ter plena aderência ao perfil do educando. Nesse sentido, devem ser levados em conta a maturidade e o estado motivacional das pessoas do grupo para o qual se planejam as atividades. Além disso, é importante que se conheça previamente as características do ambiente onde serão executadas as atividades, como no caso de atividades realizadas a céu aberto ou de visitas a instituições. A seguir, discutiremos duas importantes variáveis contextuais que merecem especial atenção na elaboração de programas e atividades em educação ambiental: o nível de amadurecimento dos participantes e as características do local onde as atividades são realizadas. Nível de amadurecimento e desenvolvimento dos participantes. As pessoas para as quais são planejados programas de educação ambiental se enquadram em alguma das categorias a seguir: crianças na primeira infância, estudantes de educação infantil dos ensinos fundamental, médio e superior, público em geral adulto. A maior dificuldade está em elaborar programas de educação ambiental para a primeira das categorias acima, que é a criança da primeira infância. A maioria dos programas existentes é desenvolvida no contexto da educação formal, que corresponde à segunda categoria, que é os estudantes de educação infantil dos ensinos fundamental, médio e superior. Na educação não formal, representada pela terceira categoria, que é o público em geral adulto. De qualquer modo, é necessário conhecer o perfil dos participantes do programa de educação ambiental para definir os principais aspectos motivacionais. Reconhecer a motivação dos participantes é fundamental, tanto para a elaboração quanto para a implementação dos programas. Embora a análise dos aspectos motivacionais de cada grupo envolvido nos programas de educação ambiental seja um tema de elevada complexidade, pode-se imaginá-los como um contínuo que se estende dos aspectos extrínsecos aos intrínsecos. A motivação extrínseca se refere a recompensas externas
ou incentivos ao aprendizado, tais como provas, certificados, diplomas, promoções no emprego ou mesmo a aprovação de um grupo. Essa é a principal motivação incorporada pelos sistemas de educação formal. Por outro lado, a motivação incítrica inclui desejos, inclui interesses pessoais do participante. Por exemplo, o participante pode manifestar interesse em determinado tópico, até atividade ou algum desejo de realização pessoal. Essa é a motivação geral associada à educação não formal. Portanto, as motivações associadas ao processo educacional apresentam variações conforme os níveis de maturidade dos participantes de programas de educação ambiental. Isso deve ser sempre levado em consideração pelo educador. Sendo assim, antes de planejar e de desenvolver suas práticas, o educador ambiental deve responder à pergunta: quem são os participantes e o que esses participantes esperam deste programa, hein? O ambiente educacional. As características do local onde o programa será implementado, assim como o seu prazo de duração, também são de grande relevância para o planejamento e efetivação do programa. Em tese, o programa pode transcorrer em qualquer tipo de ambiente, mas a necessidade de escolher um ambiente educacional que melhor atenda aos propósitos do programa. Algumas atividades podem ser melhor desenvolvidas em sala de aula ou em laboratório. Por outro lado, as atividades realizadas ao ar livre, quando bem conduzidas, podem ser bastante úteis para tornar os participantes mais sensíveis e familiarizados com o mundo natural e também para incentivar sua curiosidade natural. As atividades ao ar livre também podem ser realizadas em ambiente construído, como parques, estacionamentos, estações de tratamento de água, aterros sanitários, complexos industriais. Esse tipo de atividade é de grande utilidade para proporcionar aos participantes uma real dimensão das possibilidades de relação entre humanos e ambiente. O prazo de duração do programa, que é uma variável importante para qualquer planejamento, seja ele educacional ou não, pode transcorrer desde um único período diário ou se estender por vários meses. Os educadores devem sempre ponderar se o prazo estipulado é suficiente para atingir os objetivos preconizados pelo programa. O que é aprendido em educação ambiental, gente? Nesse capítulo, apresentaremos algumas diretrizes específicas para a elaboração de programa de educação ambiental voltados para 3 categorias de participantes apresentadas anteriormente. Diretrizes específicas para programas voltados para a primeira infância. Alguns autores afirmam que a educação ambiental pode auxiliar as crianças pequenas a compreenderem melhor a si mesmas e a descobrir o mundo que as rodeia. Ruth Wilson, 1993, citada pela Eco 2000, página 10-12, em seu livro Fostering Essence for Wandering During Their Children's Yes, não publicado em português, contribui significativamente para definir o campo de aplicação da educação ambiental para a primeira infância. Essa autora apresenta 6 metas a serem atingidas nesse contexto, cada um com um conjunto de entendimentos a serem desenvolvidos. Essas metas podem ser adotadas como diretrizes específicas para a elaboração de programas voltados à primeira infância. São elas: primeira meta, desenvolver a consciência e a apreciação da beleza do mundo natural nas crianças. Entendimentos a serem desenvolvidos. O mundo natural é repleto de belezas. Muitos trabalhos artísticos, musicais, literários são baseados em diferentes aspectos da natureza. O mundo natural pode ser uma fonte de alegria e inspirações pessoais. Segunda meta, tomar consciência dos conceitos de ciclos, diversidade e interrelações na natureza, entendidos a serem desenvolvidos. O mundo natural está em estado de constante mudança. Tudo na natureza é interconectado. Todas as coisas vivas, incluindo as pessoas, precisam de alimentos, ar e água para sobreviver. Todos os recursos que utilizamos provêm do mundo natural. A vida selvagem é encontrada em todos os lugares. A diversidade é parte do ambiente natural. Terceira meta, desenvolver um senso de apreciação e respeito pela integridade do mundo natural. Entendimentos a serem desenvolvidos. O mundo natural, ele é ordenado, balanceado e harmonioso. A mudança é parte natural do funcionamento da Terra. Os seres vivos e as coisas não vivas devem ser tratados com respeito. Quarta meta, desenvolver o senso de cuidado do planeta Terra e a compreensão de como diferentes tipos de poluição podem ser prejudiciais à Terra.
Entendimentos a serem desenvolvidos. A Terra é nossa casa. É importante se relacionar com o ambiente natural de uma maneira respeitosa e cuidadosa. Há diferentes tipos de poluição: a poluição auditiva, visual, atmosfera e aquática. A poluição prejudica o ambiente natural e nosso desfrute do mesmo. Quinta meta: desenvolver a consciência de que as pessoas são parte do mundo natural e não separadas do mundo natural. Entendimentos a serem desenvolvidos. A saúde e o bem-estar das pessoas são afetados pela qualidade do ambiente natural. As ações de indivíduos e grupos afetam outros indivíduos, a sociedade e o ambiente natural. Sexta meta: desenvolver a compreensão de como contribuir para o bem-estar da Terra. Entendimentos a serem desenvolvidos. Nós podemos reduzir a poluição por meio de ações pessoais. É nossa responsabilidade respeitar e cuidar de todos os aspectos do mundo natural. Essas metas e seus respectivos conjuntos e entendimentos refletem as necessidades de desenvolvimento das crianças pequenas em seu processo de exploração do mundo ao seu redor, movidas pela curiosidade natural e pelo seu senso de querer saber a respeito do mundo. De fato, de acordo com Wilson, 1993, citada pela Eco 2000, a coisa mais importante que as crianças pequenas podem aprender sobre a Terra é que a Terra é plena de beleza e encanto. Diretrizes específicas para a educação formal. Página 25. Para os diversos níveis de educação formal, da educação infantil ao ensino superior, valem as recomendações descritas pela Eco 2000. Organizar as diretrizes em 4 vertentes, cada uma representando aspectos amplos de educação ambiental, visando ao final do processo a alfabetização ambiental. Essas 4 vertentes são descritas a seguir. Primeira vertente: habilidade de análise e questionamento. A alfabetização ambiental depende de habilidade do participante de responder a questões, especular e criar hipóteses sobre o mundo ao seu redor, procurar informações e obter respostas aos seus questionamentos. Os participantes devem ser familiarizados com o hábito de inquisição, habilidade fundamental para reunir e organizar informações. Além disso, é desejável que os estudantes desenvolvam a capacidade de interpretar, sintetizar informações de modo a elaborar explicações. Portanto, as habilidades específicas dessa vertente são questionamento, coleta de informações, delineamento de múltiplas formas de investigação, precisão e confiabilidade nas avaliações, organização de informações, desenvolvimento de trabalhos com modelos e simulações, desenvolvimento de explicações. Página 26, segunda vertente: conhecimento dos sistemas e processos ambientais. Outra importante componente da alfabetização ambiental é a compreensão de processos e sistemas que compõem o ambiente, incluindo sistemas humanos e suas influências. Essa compreensão deriva do conhecimento trabalhado ao longo de disciplinas regulares. As diretrizes desta vertente são agrupadas nas 4 subcategorias descritas a seguir: a Terra como sistema físico, processos modeladores do planeta Terra, alterações ocorridas na matéria e energia. Segundo, o ambiente vivo, organismo, populações e comunidades, hereditariedade e evolução, sistemas e conexões, fluxos de matéria e energia. Terceira, humanas e suas sociedades, indivíduos e grupos. Cultura, sistemas políticos e econômicos, conexões globais, mudanças e conflitos. Quarta, ambiente e sociedade, interações entre humanos e ambiente, lugares, recursos, tecnologia, questões ambientais. Terceira vertente: competências para compreensão e resolução de questões ambientais. Competências e conhecimentos são refinados, são aplicados no contexto das questões ambientais. A alfabetização ambiental inclui habilidades para definir, aprender a respeito, avaliar e atuar sobre essas questões. Nessa vertente, as diretrizes são agrupadas em 2 subcategorias descritas a seguir. Primeira, competências para análises e investigações do contexto das questões ambientais, identificação e investigação dessas questões, classificação das consequências dessas questões,
identificação e avaliação de soluções alternativas e cursos de ação, trabalho com flexibilidade, criatividade e abertura para novas formas de pensamento. Segundo, competências de tomada de decisões e cidadania, formação e avaliação de pontos de vista pessoais, avaliação de necessidade de uma ação cidadã, planejamento e realização de ações, avaliação dos resultados das ações. Quarta vertente, responsabilidade cívica e pessoal. Cidadãos ambientemente alfabetizados estão dispostos e aptos a atuar para garantir a qualidade ambiental, como os educandos desenvolvem e ampliam conceitos de aprendizagem baseados em habilidades de investigação, análise e ação. Eles também compreendem que o que eles realizam, individualmente ou em grupo, pode fazer uma grande diferença. As habilidades específicas dessa quarta vertente são compreensão de valores e princípios sociais, reconhecimento de direitos e responsabilidade de cidadãos, reconhecimento de eficácia, assunção de responsabilidade pessoal. Você deve ter percebido que essas quatro vertentes contemplam mais do que o conhecimento de informações ecológicas, científicas e tecnológicas. Elas também auxiliam os educandos a desenvolver importantes habilidades para a vida e para se tornarem cidadãos responsáveis. Educação ambiental, diretrizes específicas para a educação não formal, público em geral. Se os ensinamentos de educação ambiental para a primeira infância e para a diversos níveis de educação formal forem assimilados com sucesso, o resultado será a formação de cidadãos ambientalmente alfabetizados. Embora esse seja um objetivo louvável, não se pode esperar que todas as pessoas alcancem o mesmo nível de formação após o término do programa de educação ambiental. Elas variam muito em suas habilidades, seus interesses, seus respaldos e muitos outros fatores que influenciam seu nível de domínio de conteúdos e atividades educacionais. De qualquer modo, é importante salientar que a aprendizagem não deve acabar quando termina a educação formal. O aprendizado ambiental é importante em todas as fases da nossa vida. A educação ambiental deve ser esforço constante ao longo da nossa vida. Em outras palavras, a alfabetização ambiental é um processo contínuo de desenvolvimento de competência, de habilidades, de compreensões e ações, não um processo discreto em que se classificam as pessoas simplesmente como alfabetizadas ou não alfabetizadas. Nesse processo contínuo, Roth 92, citado pela ECO 2000, na página 15 e 16, definiu 3 pontos caracterizados por comportamentos observáveis. Cada ponto representa um aumento do nível de sofisticação no que diz respeito à aprendizagem de comportamentos ambientais. Esses são 3 níveis de alfabetização ambiental descritos por Roth. Podem servir como diretrizes específicas para a educação formal, planejada para o público em geral. Os 3 níveis de alfabetização ambiental e seus comportamentos associados são descritos a seguir. Alfabetização ambiental nominal. Os participantes de programa de educação ambiental que alcançarem esse nível reconhecem termos básicos usados nos comunicados sobre o meio ambiente e podem definir os seus significados. Possuem consciência e sensibilidade em relação ao ambiente, além de respeito pelos sistemas naturais, também se preocupam com os impactos ambientais negativos provocados pela humanidade. Apresentam conhecimento rudimentar sobre os sistemas naturais e sobre as interações destes com sistemas sociais humanos. Alfabetização ambiental funcional. As pessoas que atingem esse nível possuem conhecimento e compreensão amplos das interações existentes entre os sistemas sociais humanos e os sistemas naturais. São conscientes sobre as interações negativas entre o sistema natural e humano no que se refere a uma ou mais questões e manifestam preocupação a respeito. Podem analisar, sintetizar, avaliar informações sobre as quais as questões ambientais, utilizando-se para isso de fontes primárias e secundárias. Partilham suas descobertas e sentimentos com os outros, demonstram motivação para buscar soluções para os problemas ambientais, munindo-se para isso de estratégias simples de mudanças sociais e tecnológicas. Alfabetização ambiental operacional. Avançam para além da alfabetização funcional no que se refere à amplitude
e profundidade de habilidades e compreensões. Avaliam rotineiramente os impactos e consequências das ações. Reúnem e sintetizam as informações pertinentes, escolhem as melhores alternativas e defendem posições e ações que sustentam ou melhoram a qualidade ambiental. Demonstram um forte senso de responsabilidade na prevenção e remediação da degradação ambiental. Página 32. Atua em diversos níveis de local ao global. Rotineiramente estão engajados em discursos de temas globalizados. Os 3 níveis de alfabetização ambiental preconizados por Roth podem servir como estrutura para o desenvolvimento de lideranças, bem como para ajudar principiantes a progredir aos níveis mais elevados de sofisticação ambiental ao longo de toda uma vida de aprendizagem, implementando programas de educação ambiental. O desenvolvimento de programas, seja em educação ambiental ou em qualquer outra área, requer como etapa obrigatória, que precede a aplicação, a seleção e o planejamento das atividades. Nessa etapa estão estabelecidas metas e objetivos, são determinados os conteúdos específicos do programa, é produzido ou selecionado material educativo e são planejados os métodos a serem empregados no processo de ensino-aprendizagem. Em alguns casos, o desenvolvimento e a implementação do programa são 2 processos separados e distintos, diferentes. No entanto, o ideal é que desenvolvimento e implementação sejam trabalhados em conjunto, em um processo contínuo, em que os participantes do programa estejam ativamente envolvidos no planejamento e aplicação do programa. De uma maneira ou de outra maneira, a avaliação do programa implementado fornece subsídios para melhoria futuras. Variedade de programas, página 32. Uma grande variedade de programas de educação ambiental pode ser desenvolvida, levando em consideração de que há também grande variabilidade no perfil dos participantes. Como já mencionado anteriormente, os programas podem ser direcionados para educação formal, também não formal, sejam em ambientes fechados ou ambientes abertos. As implementações desses programas podem ser conduzidas ou facilitadas por um líder presente durante a atividade ou pode transcorrer sem a presença física do líder. Há também variedade dos locais onde as atividades serão implementadas, como salas de aula, salas de reunião, galerias de museu ao ar livre, e em frente à televisão ou em qualquer outro ambiente. Alguns exemplos de atividades executadas em diversos desses programas são aula tradicional conduzida por um educador, palestras, seminários, workshops, vídeos e apresentação de slides, exposições e amostras, folhetos e boletins informativos, websites, programas de interpretação ambiental, simulações e dramatizações, programas interativos de computação, projetos de serviço à comunidade, estudo de casos, saídas a campo. É recomendável que o desenvolvimento e a implementação dos programas de educação ambiental devam, primeiro, reconhecer que os indivíduos se baseiam em experiências e aprendizados prévios para construir seu próprio conhecimento durante as investigações, discussões e aplicações, empregar abordagens estimulantes que incluem envolvimento físico quando possível, resolução de problema, raciocínio, criatividade, promover um aprendizado centrado no educando, em que ele esteja envolvido em todas as fases do processo, do planejamento à avaliação dos resultados, incumbir aos líderes os papéis de facilitadores, treinadores e mentores, encorajar o aprendizado cooperativo e colaborativo nas atividades que requerem formação de grupos, promover atividades que envolvam todos os participantes, assim como aquelas realizadas individualmente em pequenos grupos, incluir diferentes estratégias de ensino-aprendizado, utilizar diversos ambientes educacionais, contemplar diferentes estilos de ensino, aprendizagem de forma a acomodar múltiplas inteligências e necessidades pessoais, incorporar processos de avaliação apropriadas ao programa ou atividade educacional, página 34. A seguir serão discutidos os aspectos relacionados ao desenvolvimento e implementação de programas específicos para cada uma das 3 categorias de participantes: crianças pequenas da primeira infância, estudantes dos diversos níveis de educação formal e pública em geral, ou seja, participantes da modalidade da educação não formal. Pensando na educação ambiente para a primeira infância, uma das
primeiras na área de educação ambiental para crianças pequenas é a norte-americana Ruth Wilson. Já mencionada na discussão sobre as diretrizes específicas para esse nível de ensino, Ruth Wilson, desenvolveu as recomendações citadas pela ECO 2000 na página 20 e 22 para o desenvolvimento e implementação do programa, que será apresentado a seguir, fundamentado essencialmente na compreensão de como as crianças pequenas vão aprender. Começar com experiências simples. As crianças pequenas. O primeiro contato da criança com a natureza deve ser feito no ambiente mais imediato, de modo que essa criança se sinta segura, se sinta confortável. Por exemplo, pode-se observar inicialmente pequenos brotos de planta, como feijão, por exemplo, antes de cuidar de um jardim inteiro, assim como andar descalço em um gramado antes de adentrar em um pequeno córrego. Manter as crianças envolvidas ativamente. Isso pode ser feito ao facilitar as interações das crianças com os adultos, com os materiais e com ambientes ao redor, estimulando assim o interesse e a curiosidade necessários para dar continuidade às atividades. Promover experiências prazerosas, proporcionar às crianças o prazer de participar de experiências de educação ambiental é tão importante quanto trabalhar os conteúdos. Mesclar a experiência com os ensinamentos para que o aprendizado seja mais bem-sucedido. É importante que as crianças não só vejam e escutem, mas que participem efetivamente e compartilhem seu aprendizado. Elaborar atividades que estimulem intensamente as sensações. As crianças precisam se envolver com o mundo natural em um nível sensório-motor. Manter o foco nos relacionamentos. Promover cooperação, comunicação e confiança por meio de atividades interativas executadas ao ar livre. É importante também ajudar as crianças a se sentirem confortáveis no ambiente natural, de modo a desenvolver independência e autoconceito. É importante fazer com que as crianças compreendam que todas as partes do mundo natural são interconectadas e que elas próprias fazem parte dessa interconexão. Demonstrar interesse pessoal e apreço pelo mundo natural e tomar atitudes quanto ao mundo natural que sirvam de modelo. As crianças pequenas aprendem mais sobre atitudes e valores a partir de suas observações sobre o comportamento adulto do que a partir do que os adultos lhes dizem. Criar uma atmosfera acolhedora para o aprendizado. As crianças pequenas precisam se sentir valorizadas e saber que podem confiar nos adultos que as estão acompanhando. Introduzir experiências e perspectivas multiculturais. Para apresentar as crianças ao universo diversificado da cultura, é recomendável a realização de atitudes artísticas, literárias, assim como a promoção de contato com pessoas de diferentes origens culturais. Ressaltar a beleza e o encanto da natureza. Como já discutimos anteriormente, a coisa mais importante a ser aprendida sobre o planeta pelas crianças é que a Terra é cheia de beleza e de encanto. Promover atividades ao ar livre sempre que possível. Se as crianças estão desenvolvendo um senso de amor e cuidado pelo mundo natural, elas devem ter tempo de experimentar este mundo. Incluir educação ambiental em todos os momentos do processo educativo da primeira infância. A educação ambiental deve ser integrada a todos os aspectos educativos das crianças pequenas, em vez de ser considerada uma atividade adicional. Em adição ao descrito acima, Ruth Wilson fez as seguintes sugestões do contexto do desenvolvimento da educação ambiental com crianças pequenas. Incluir no ambiente escolar atividades e materiais oriundos ou relacionados ao ambiente natural. Enriquecer o cenário da sala de aula com animais e plantas. Disponibilizar às crianças livros que abordem diversos aspectos do mundo natural. Desenvolver atividades artísticas, musicais e de movimento cujo tema seja o meio ambiente natural. Utilizar alimentos para mostrar nossa conexão com o mundo natural. Incluir temas sobre a natureza nas atividades em grupo. Promover o desenvolvimento e projetos de atividades artísticas feitas com materiais provenientes do mundo natural. Organizar saídas a campo. Planejar a construção de um jardim na escola que sirva para promover o aprendizado sobre a natureza e os seres vivos. Programado a educação ambiental no contexto da educação formal. Quando se trata de educação formal, um dos principais pontos a ser considerados pelos programas de educação ambiental é o currículo escolar. Uma das formas de incorporar a educação ambiental no currículo é a chamada infusão, que corresponde à incorporação de conceitos, exemplos de atividades ambientais e que existem no currículo. A infusão pode ser considerada uma forma de incluir
a educação ambiental no currículo sem considerá-la como mais uma disciplina a ser ensinada. Outra forma de incorporar a educação ambiental ao currículo é a inserção. Neste caso, é adicionado um componente curricular específico ao ensino ambiental. A inserção geralmente significa que algum outro componente curricular teve de ser removido para ceder espaço à educação ambiental. Sem dúvida, a infusão é a forma que melhor atende ao caráter interdisciplinar de educação ambiental. Eggleston, 1985, citado na ECO 2000, pontua essa questão da seguinte forma: a educação ambiental deve permear todo o currículo de todas as áreas e todos os níveis de ensino, e algumas áreas devido às características intrínsecas nesse processo ocorre mais facilmente, mas todas as áreas têm um papel a cumprir nesse contexto, página 22. A infusão é um processo que pode ser facilitado por meio de elaboração de material suplementar, que sirva como guia para a elaboração de planos de aula em todas as áreas e níveis de ensino. A temática ambiental se correlaciona com diferentes áreas de estudo, o que credencia ser incorporado em todos os aspectos curriculares. Eggleston, 1998, citado pela ECO 2000, na página 22 e 23, elaborou um processo de 8 etapas que podem auxiliar na infusão e incorporação da educação ambiental no currículo escolar. As etapas são as seguintes: selecionar os tópicos ambiental a ser infundido em cada uma das disciplinas, identificar quais disciplinas estão relacionadas ou dão suporte ao estudo de um determinado tópico ambiental, desenvolver um ou mais objetivos ambientais para cada disciplina, especificar o conteúdo ambiental a ser adicionado a cada unidade de estudo, desenvolver novas modalidades de ensino quando necessário, identificar novas habilidades que podem ser usadas para atingir o objetivo educacional proposto, identificar novos recursos a serem usados para atingir os objetivos ambientais, como equipamentos, material de consumo, referências locais para trilhas. Página 37. Identificar as atividades relacionadas e aos novos temas de investigação que podem ser sugeridos através do ensino da unidade recentemente infundida. Apesar de a infusão e a inserção serem métodos viáveis e muito empregados para o desenvolvimento e implementação dos programas de educação ambiental no contexto de educação formal, muitos autores manifestam sua preferência pela chamada abordagem integrada. A abordagem integrada faz parte da filosofia de que o mundo funciona holisticamente, sem limitações artificialmente impostas, e que ele é melhor compreendido quando se analisa inicialmente o todo para depois se efetuar a análise das partes, e não o contrário, de partes para um todo. Na abordagem integrada, os limites existentes entre as disciplinas são transpostos ou mesmo eliminados. Por exemplo, em vez de estudar conceitos sobre a Terra e espaço em uma aula, sobre ciências físicas em outra aula e sobre ciências da vida em outra aula, os estudantes podem aprender conceitos de todas essas disciplinas se o planejamento for centrado em um tema que amarre todas elas juntas. A natureza interdisciplinar dos temas, as questões ambientais requer esse tipo de abordagem integrada, que em sua concepção tem mais refeições de transdisciplinaridade de que interdisciplinaridade. O sucesso que esse tipo de programa em diversas instituições de ensino tem as seguintes características em comum: instrução colaborativa fornecida por uma equipe de educadores, ênfase em projetos que discutam a resolução de problemas, combinações bem dosadas entre aprendizado independente cooperativo, abordagem construtivistas. Uma pesquisa realizada em 40 escolas norte-americanas sugere que o benefício da abordagem integrada vão além da aprendizagem sobre questões ambientais. O estudo apresentou evidências de uma maior performance acadêmica, da redução de problemas disciplinares e de maior entusiasmo pelo aprendizado. Programando educação ambiental no contexto da educação não formal, público em geral. Diversos programas de educação ambiental têm como alvo os adultos e os públicos em geral. A base para a elaboração de diretrizes voltadas para esse perfil de participante é proveniente de alguns estudos que desenvolveram uma teoria de aprendizado de adultos, a qual pontua aspectos importantes sobre como eles aprendem. As diretrizes para desenvolvimento e implementação de programas voltados para esse público-alvo abrangem uma grande
leque de opções como cursos, workshops e seminários, além de material, impressão daquele destinado à mídia. A seguir, serão discutidos separadamente alguns aspectos dessas diretrizes que estão voltadas para o desenvolvimento e para a implementação desse tipo de programa. Diretrizes para o desenvolvimento de programas. Envolver o público-alvo nos diversos momentos de planejamento do conteúdo e formato do projeto ou programa, incluindo delineamento, seleção de tópicos, estratégia de disseminação, basear-se em outros programas para efetuar o planejamento dos tópicos e formatos, mas procurar incluir novas abordagens específicas para o público-alvo a que se destinam suas elaborações. Sempre que possível, planejar o projeto ou programa para ir além da simples transferência de informações, visando com isso elaborar uma construção efetiva da conscientização e de habilidades desejáveis no contexto da educação ambiental, como a tomada de decisões e a participação ativa em discussões para a elaboração de soluções para problemas ambientais, manter a precisão factual e um equilíbrio de pontos de vista durante todo o programa ou projeto, elaborar uma estratégia eficiente de divulgação para o programa ou projeto, diretrizes para a implementação de programas, aulas, seminários e workshops. Engajar ativamente os participantes, não restringir as atividades e palestras e apresentações audiovisuais, procurar sempre que possível incluir estudos de caso, simulações, discussões em pequenos grupos e saídas a campo. Sempre que possível, é apropriado proporcionar aos participantes diversas oportunidades de escolha entre uma variedade de sessões de aprendizado ou de atribuições que melhor atendam às suas dúvidas e necessidades específicas. Dividir o material e as sessões de aprendizado em seguintes lógicos e usá-los também como reforço à revisão de informações, recursos de mídia, vídeo, áudio, slides, multimídia, etc. Certificar-se de que os recursos selecionados efetivamente garantirão a atenção dos participantes. Empregar o recurso de mídia de modo a estimular a participação dos educandos nas atividades e encorajar a busca posterior de informações sobre o tema. Apresentar os pontos-chave do tema em tópicos sequenciais e explicá-los de modo claro. Utilizar vídeos e áudios de boa qualidade que incluem efeitos especiais. Recursos impressos, folhetos, jornais, websites. Redigir textos claros. Dividir o material em segmentos logicamente organizados. Elaborar layouts interessados e chamativos. Fazer uso efetivo de vários recursos visuais, ilustrações, fotografias, mapas e gráficos. Eles devem ser claros, devem ser fáceis de ler, de visualizar, contribuindo para a comunicação de pontos-chave. Usar os recursos disponíveis em elaborações geral de fácil aplicação que sejam úteis em diferentes locais e situações. Diretrizes para a interpretação ambiental. Página 39. A interpretação ambiental é uma categoria única de atividades que promovem o aprendizado ambiental. O termo interpretação é usado para descrever atividades de comunicação planejadas com o intuito de promover melhorias no aprendizado desenvolvido em parques zoológicos, museus, aquários e outros locais similares. A interpretação é facilitada por produtos e serviços como exposições, folhetos, produtos variados de mídia. Além disso, o processo é facilitado se as pessoas que conduzem programas chamadas genericamente de intérpretes manifestam plena aderência aos princípios do programa. São 6 os princípios gerais da interpretação. A interpretação deve associar o tema do programa à personalidade ou experiência dos participantes. Informação não é interpretação. Interpretação é a revelação baseada nas informações. A interpretação ela é uma arte. Qualquer arte pode ser ensinada em certa extensão. A meta principal da interpretação não é a instrução, mas a provocação. A interpretação para crianças deve seguir de uma abordagem diferente daquelas para adultos. Poucos são os programas que visam o desenvolvimento de interpretações para o público geral, para fins ilustrativos, como por exemplo, o Programa de Desenvolvimento Interpretativo. O IDP delineou 4 princípios que norteiam o processo de interpretação do referido programa. Basicamente, esses princípios se resumem no enfoque 1
no recurso, ou seja, naquilo que será interpretado, seja o ambiente natural ou patrimônio histórico, no papel desempenhado pelos visitantes, participantes. 3. No propósito da interpretação. 4. Nos resultados da interpretação. Esses princípios serão discutidos com mais detalhes a seguir. O recurso tem sua relevância e possui múltiplos significados. Cada recurso tem significados diferentes para diferentes pessoas e os condutores de programa devem se preocupar em identificar cada significado e trabalhar ele individualmente. Princípio 2. Os visitantes procuram por algo de valor para si mesmos. O visitante acredita que há algo de valor no recurso, mas pode ou não encontrar o valor para si mesmo. Princípio 3. A interpretação facilita a conexão, os interesses dos visitantes e os significados do recurso. Os visitantes, que são os participantes, são soberanos naquilo que pensam e acreditam. Em última análise, são eles que decidem sobre o valor de suas experiências e sobre o valor do recurso e de sua preservação. Os intérpretes devem atender aos participantes em seus próprios termos e se esforçar para direcioná-los rumo a uma maior valorização e melhor gestão do recurso. Significados são mais importantes que informações. O intérprete usa informação precisa para auxiliar os visitantes a encontrar significados no recurso e ter experiências de vida significativas durante a visita. Os intérpretes devem ser capazes de não manifestar suas próprias paixões e entendimentos do recurso, de modo que os visitantes possam formar suas próprias paixões e entendimentos. Princípio 4. O resultado de um processo de interpretação bem-sucedido é uma conexão intelectual e emocional do visitante com os segmentos do recurso. O estabelecimento dessa conexão resulta em um maior apego em relação ao recurso e, consequentemente, um maior apoio à sua preservação. A qualidade de programa de interpretação é também motivo de discussões entre os especialistas. Pode-se considerar que um programa efetivo de interpretação deve apresentar 4 qualidades. Qualidade 1. A interpretação é prazerosa. A interpretação deve ser agradável, até divertida, de modo que prenda a atenção dos participantes de audiências não formais. Qualidade 2. A interpretação é relevante. Ser relevante significa ser significativa e pessoal. As informações fornecidas são significativas quando os participantes podem conectá-las a algo já conhecido previamente e são pessoais quando se relaciona a algo com o qual os participantes se preocupam. Qualidade 3. Interpretação é organizada. É importante manter apresentações interpretativas organizadas ao redor de um número razoável de pontos principais, 5 ou 6. Qualidade 4. A interpretação tem um tema. Um tema é uma mensagem facilmente compreensível ou uma ideia geral. Toda apresentação interpretativa deve ser organizada ao redor de um tema. Infraestrutura para desenvolvimento e implementação de programas de educação ambiental. A infraestrutura de um programa de educação ambiental se refere às condições básicas necessárias para desenvolvê-lo e aplicá-lo. O apoio administrativo, o suporte institucional, programa de liderança, segurança, acessibilidade, responsabilidade são elementos de infraestrutura que precisam ser considerados, não só no planejamento, mas também durante a implementação e avaliação do programa. No contexto da infraestrutura, as diretrizes recomendadas são as seguintes: apoio ao suporte institucional. Os programas de educação ambiental devem possuir uma estrutura administrativa ou institucional que seja responsável por contratar e manter bons funcionários, avaliar continuamente a participação dos funcionários, adquirir e manter instalações adequadas, equipamentos e outros recursos, implementar políticas e definir procedimentos-chave, fornecer suporte para o desenvolvimento profissional e para um ambiente de trabalho de qualidade. Programa de liderança. Os programas de educação ambiental devem ter uma pessoa ou grupo de pessoas responsáveis por todos os aspectos de implementação. Essas pessoas devem ter formação adequada, de modo a facilitar o programa pelo qual elas são responsáveis, ter conhecimento profundo do local em que ocorre o programa ou da organização que patrocina o programa, coordenar todos os aspectos da implementação do programa, incluindo, por exemplo, planos de aula, agendamentos, assim como aquisição e distribuição de suprimentos. Segurança. Os programas de educação ambiental devem elaborar um sistema que garanta segurança. Para tanto, os líderes devem ter conhecimento profundo de todas as questões que envolvam segurança e risco, como leis,
códigos, normas e práticas prudentes. Esses programas devem incluir normas de segurança por escrito que sejam claramente explicadas aos participantes, prestação de informações aos participantes sobre o uso de roupas e materiais necessários para participar do programa, revisão contínua dos procedimentos de emergência, treinamento para líderes e participantes quanto ao uso de descarte seguro de materiais potencialmente perigosos, treinamento para líderes e participantes sobre como evitar animais ou plantas venenosas, obrigados adequados que possam ser usados pelos participantes de programas ao ar livre durante condições climáticas desfavoráveis. Acessibilidade. É recomendável que os responsáveis pelos programas de educação ambiental tomem providências para garantir o acesso a pessoas com deficiência ou para adaptar programas para que as pessoas com deficiência possam participar plenamente. Tomem providência para garantir o acesso aos participantes de todas as classes econômicas, o que pode ser facilitado por meio de mecanismos de captação de recursos, como doações, angariação de fundos e programas de divulgação. Responsabilidade também são aspectos da responsabilidade da organização do programa de educação ambiental, a implementação de um plano de gestão de riscos, visando minimizar de uma maneira geral a ocorrência de riscos para os líderes e participantes, a contratação de um seguro adequado para todas as atividades do programa, a emissão de avisos e advertências adequadas às atividades que apresentam riscos. Final.